Boa noite, pessoal. Tudo bem? Inicialmente, bem-vindo todo mundo à nossa webinar de Estude NPVS. Eu já agradeço inicialmente a presença de todo mundo. Me apresentando, eu sou Flávio Flich, sou engenheiro de Minas formado no FMG. Trabalho na área de OpenPICH desde a minha formação, né? E eu estou na Datamine há praticamente 5 anos aí, nessa área de abrangência de lavra a céu aberto, trabalhando desde os sequenciamentos aí de curto prazo, longo prazo, ao desenho de Cava e afins. A nossa webinar vai ser dividida em duas partes. A primeira parte vai ser a apresentação geral do Estúdio NPVS, um pouco sobre a preparação de dados, um pouco sobre a ferramenta em si, visualização de arquivos. E após isso, a gente vai trabalhar um pouco nas perguntas, se houverem dúvidas. Estou aqui para responder tudo que vocês quiserem, precisarem aí. Então, iniciando, né? Acredito que muitos de vocês já conhecem o NPV Scheduler ou Studio AP. E então, já de interface do Studio NPVS, eu acredito que para quem já é usuário das nossas ferramentas, vai ficar bastante à vontade, uma experiência muito boa aí para o usuário, porque a gente utiliza esse menu aqui de Ribbon, as ferramentas muito fáceis de acharem para fazer qualquer tipo de procedimento nos arquivos, né? Inicialmente, um pouco da introdução do Estúdio NPVS, né? O foco do Estúdio NPVS é o planejamento estratégico. Como a gente sabe, né? A determinação de um plano estratégico ideal de uma operação de lavra a céu aberto não é uma solução muito simples. Ela requer solução de vários problemas matemáticos complexos, restrições, né? E daí a gente pode puxar várias coisas como realidade de corpo de minério, estrutura de corpo, distribuição de teor e contaminante. Também a gente pode ressaltar que na análise estratégica que a gente sempre faz, a condição econômica é de suma importância também, como, por exemplo, questão de preço, preço de produto, preço de venda, as taxas de desconto, os custos de capital. Então, tudo isso é levado em conta na nossa elaboração de plano estratégico no Estúdio NPVS. E além dessas duas premissas iniciais, a terceira que eu gostaria de ressaltar, que a gente vai abordar aqui na nossa webinar, também os requisitos de geotecnia, né? Também são totalmente importantes na questão da segurança do nosso empreendimento minerário. Também outras questões geológicas, como diluição, recuperação de lavra, também a gente consegue transmitir também para o NPVS um pouco da operacionalidade da mina, por mais que a gente esteja trabalhando num horizonte de longo prazo. A gente consegue entrar com larguras operacionais de fundo de cava, larguras de pushback para ter uma lavra operacional, não só uma lavra matemática como operacional. E o Estúdio NPVS é a ferramenta que está aí, nossa nova ferramenta do mercado, pronta para produzir um plano estratégico de mina totalmente viável, totalmente testável, muito auditável, e é uma ferramenta padrão aí utilizada na indústria da mineração no Brasil e no mundo. Então, o Estúdio NPVS, um overview geral dele já na parte de otimização, ele utiliza o algoritmo Last-Grossman, considerando questão toda do dinheiro no tempo, né, utilizando o fluxo de caixa descontado. E a partir disso a gente consegue fazer os nossos planos estratégicos aí, fazendo análise da viabilidade de lavras, sequenciamentos matemáticos e outros produtos necessários aí do planejamento de longo prazo, nas nossas rotinas de planejamento de longo prazo.
Como eu disse inicialmente, a plataforma é parecida, né, com todas as nossas outras ferramentas do Studio Core, o RM, o Studio OP também, o Survey. Então, o Studio NPVS, ele é uma evolução do NPV Scheduler. O NPV Scheduler já é bastante conhecido, né? E o grande diferencial dele é porque ele possui toda a estrutura para o planejamento em cadeia do longo prazo, né? Ou seja, ele possui tudo para preparação de dados, né? Antes de rodar o fluxo de otimização aqui dentro. Então, através dele, eu consigo fazer de uma maneira bem legal toda a preparação de dados. Então, eu consigo trabalhar com strings, wireframes, com modelos de bloco, também com desenho de Canva, que também é essencial aí nas rotinas de longo prazo. E tudo isso de uma maneira bem tranquila, bem legal. Além disso, também um grande diferencial dele, que a gente sabe que faz parte das rotinas dos planejadores de lavra, ele permite a elaboração de macro script e execução. Então, a gente sabe que um processo de preparação de modelos de blocos, por exemplo, ele envolve várias etapas e muitas delas costumam ser automatizadas, né? Via script, que a gente trabalha muito na nossa empresa, os nossos clientes também gostam muito. E o Studio NPVS, ele tem toda essa interface aí para criação e execução de script. Então, dispensando o uso de outras ferramentas para o planejador de longo prazo. E, além disso, também, como vocês conseguem ver, né, um grande ganho que a gente teve no Studio NPVS é a nossa janela gráfica, né? Então, aqui já na minha tela, a janela 3D já está aberta e a gente vai usar ela intensamente, porque ela é muito importante tanto para a preparação de arquivo, né, de strings e etc., além do que, a partir do momento que a gente gera os produtos da otimização, né, de Canva, do sequenciamento matemático, é de fundamental importância para o planejador ele conseguir avaliar esses resultados via janela 3D através de sessões, aplicando legenda, tudo na parte de validação. Então, somando tudo isso, a gente tem uma ferramenta bastante completa aí, pegando toda a estrutura aí do longo prazo, desde a preparação do modelo até a visualização final aí dos produtos, por exemplo, no sequenciamento matemático, que seria o fluxo posterior aí à preparação de modelo econômico, ultimate pitch e pushback. Começando já no Studio NPVS, né? Como a gente consegue ver bem aqui na tela, a ferramenta é toda estruturada nesse menu estilo Ribbon, que a gente chama, que é o menu estilo fita. Então, tudo isso aqui traz uma experiência muito boa para o usuário, tanto para o usuário iniciante ou avançado, ele se sente muito à vontade, porque ele encontra facilmente aqui todas as partes separadas dos procedimentos, como, por exemplo, se eu quiser fazer alguma coisa relacionada ao modelo de bloco, eu simplesmente vou na aba Model e consigo achar nela todos os processos relativos à manipulação de modelo de bloco. Se eu estou trabalhando, por exemplo, na otimização de cavas, na parte de otimização, né? Eu também consigo encontrar aqui no meu menu Optimization, tudo também via acesso fácil, né? Todas as informações aqui do fluxo de otimização, né? Então, consigo importar, eu consigo desenhar arquivos aqui que são utilizados no fluxo de otimização de uma maneira bem rápida, sem precisar de
exportar arquivo, importar arquivo, tudo na mesma plataforma. Então, isso tudo apresenta um ganho de tempo significativo para o usuário, né? Que a gente sabe que em projetos mais complexos se gasta um tempo considerável aí, principalmente trabalhando em cenários, né? Com importação de arquivos, essas coisas, esses procedimentos aí preliminares antes de rodar a otimização do Studio NPVS. Então, aqui já nesse menu aqui, Home, a gente encontra várias configurações iniciais do projeto, né? Aí aqui, por exemplo, carregando uma topografia na tela. O jeito que ele trabalha com a manipulação de arquivos é bem parecido com as nossas ferramentas do estúdio normal, né? Do estúdio OP, RM. Então, eu consigo também colocar no folder do meu projeto, assim como nas outras ferramentas do Core, eu consigo colocar vários arquivos no folder do meu projeto de acesso rápido aqui, né? Então, basta eu só selecioná-los e jogá-los na tela. Então, isso é uma experiência muito boa para o usuário. E o pessoal está gostando muito dessa questão de ter tudo muito rápido, tudo muito fácil aqui de acesso, né? Então, aqui eu joguei só uma topografia na tela, né? Na janela 3D, só para a gente dar uma avaliada nela, né? Então, assim, aqui a janela 3D é muito tranquila de mexer, ela é idêntica às nossas outras ferramentas. Eu consigo tirar informação muito fácil aqui do meu arquivo, usando as minhas ferramentas de avaliação dinâmica, né? Então, essa janela 3D aqui, com essa estruturação de arquivo que foi feita no Studio NPVS, ficou muito boa. Aí um pouco de diferença do Studio NPVS para o Studio OP, por exemplo, o Studio RM, que agora ele possui uma janela, que é a Project Data, né? E nessa janela Project Data, a gente pode entender ela, para quem já conhece um pouco as nossas ferramentas, como um agrupado aí da janela Project Files, que a gente já conhece, que lista todos os arquivos presentes no projeto, né? E da janela Sheets e Loaded Data juntas, né? Então, aqui eu consigo carregar em uma janela só, né? Na Project Data, todos os meus arquivos do projeto e, além disso, selecionar ou não a exibição deles na tela, né? Então, isso aqui é bem legal aí para usabilidade já no planejamento de longo prazo. Por exemplo, eu carreguei aqui uma string também, já vejo ela aqui na minha tela, manipulo ela facilmente, consigo tirar a informação dela facilmente. Por exemplo, se eu estou trabalhando com restrição, alguma coisa do tipo, preciso de editar algum atributo, ou então, de repente, editar a linha também. É comum quando a gente está trabalhando com restrições, direitos minerários, principalmente, né? Ser necessário fazer alterações aí nas linhas base para o projeto de otimização. Então, tudo isso eu consigo fazer de uma maneira bem tranquila na janela 3D aqui, de uma maneira bem legal. Além disso, aqui da janela Project Data, né? Eu estou até com a janela Customization aberta, mas acaba que eu não vou abordar muito ela aqui, porque a gente não vai rodar script, né? No nosso webinar. Além disso, eu tenho uma janela que é bastante interessante, que é a janela Project Database. Então, na janela Project Database, eu consigo listar aqui tudo que eu produzo também como resultante do nosso fluxo de otimização. Então, se eu faço cenários aqui com cavas, eu importo limites, tudo isso eu consigo enxergar muito fácil aqui. Fica tudo listado nessa janela Project Database. O que é muito bom, porque o usuário tem tudo muito fácil na mão para carregar na tela.
e validar, especialmente quando a gente trabalha com longo prazo, né? Que é muito comum trabalhar com vários cenários. Então, nessa janela eu consigo deixar tudo listado relativo aos arquivos produzidos e utilizados no fluxo de otimização aqui, que eu falo fluxo de otimização, no caso, é o fluxo que a gente pega aqui toda na parte da direita na tela, né? Começando no modelo econômico, até, por último, a análise de risco. Então, inicialmente, essa janela é bastante interessante para a gente ver de uma maneira rápida e fácil, né? Os nossos arquivos gerados no nosso fluxo. Além disso, também, isso aqui veio como herança também do NPV Scheller, mas é uma janela bastante utilizada, que é a janela do Project Map, né? Então, nessa janela, a gente consegue listar também todos os estudos de caso que a gente está trabalhando, as variáveis que a gente está fazendo aqui de uma maneira também fácil de copiar, replicar projeto para fazer, ter como objetivo principal, né, a questão de fazer estudos de caso, variação de cenário, esse tipo de coisa. Aí, paralelo a isso também, eu consigo a manipulação de string é muito tranquila no estudo de NPVS, como eu disse, né? Então, aqui no nosso exemplo, eu vou carimbar no meu modelo uma área de restrição de desmonte especial, que é muito comum na mineração também, dependendo que a gente está trabalhando, pode ter áreas de lavras específicas, de desmonte especial, dependendo do tipo de terreno, se há proximidade ou não com cavidade. Então, eu vou fazer isso de uma maneira bem rápida, para eu conseguir já jogar no meu modelo aqui tudo dentro do fluxo do Studio NPVS, uma informação de importância que eu vou usar posteriormente aí lá na minha otimização de cava, onde eu vou passar um custo especial de lavra a uma certa região do modelo, né? Então aqui eu vou descarregar essa minha string. Aí como eu sei que aqui é uma área do modelo que a gente trabalha, né? O meu modelo está imediatamente abaixo da topografia. Se eu quiser delimitar uma string aqui rápida, para eu fazer uma limitação de área de desmonte, por exemplo, eu consigo fazer isso muito rápido no Studio NPVS. Então aqui eu sei que meu modelo está aqui na área, eu simplesmente clico em New String, como todo mundo já conhece nas nossas ferramentas, né? Traço uma área especial, uma poligonal aqui, fechei ela, e aqui também vou deixar aqui também outra parte, traçar outra poligonal aqui já para a gente pegar o restante do modelo, né? Tracei outra poligonal aqui também, fechando a minha string. Habilitar a topografia que fica mais fácil. ST. Estendi, então, fechei a minha string aqui como se fosse uma poligonal de lavra especial, né? Então, dentro de uma área, por exemplo, com a mesma estruturação do estúdio, né? Estúdio OP, por exemplo, vou criar um atributo novo nessa linha, um atributo numérico mesmo, que vou chamar desmonte. Criei ele, está pronto. Para eu atrelar aqui na minha string é muito fácil também, né? Coloquei meu atributo novo desmonte. Minha nova string, desmonte. Esse é um atributo numérico, eu vou dar um valor de 100 para áreas especiais e valor de área 0 para áreas normais. Criei aqui meu atributo. Aqui é simples, eu simplesmente venho aqui
em Edit Attribute, já consigo colocar um valor para esse local, como desmonte aqui sendo 0, como se fosse sem penalização de custo de lavra, né? Podia utilizar essa variável depois aqui no Studio NPVS, e aqui eu vou colocar um desmonte com valor um pouco diferente. Vou colocar um desmonte com valor 50, que aí a área aqui seria penalizada, né? Fiz essa string simples, eu consigo já salvá-la como um arquivo, né? Posso salvar ela como uma linha chamada desmonte. Salvei aqui a minha linha. E a partir disso, eu já consigo aqui, por exemplo, rodar um processo, né? Chamado select, onde eu vou carimbar esse meu desmonte no meu modelo de bloco, né? O meu modelo de bloco está aqui. Eu entro com o meu perímetro inicial, que é o desmonte, e tenho como output o meu modelo preparado aqui, já com desmonte de bloco carimbado, pronto para eu já ter essa variável no meu fluxo, onde que eu vou colocar um custo especial de lavra, né, nesse local. Declarei minhas variáveis de coordenada aqui dentro do meu modelo de bloco. Consigo declarar aqui também o meu campo que eu vou passar da linha para o modelo, né? E vou rodar rapidamente aqui um processo gerando um modelo de bloco novo aqui já. E dentro desse modelo de bloco novo, eu carrego ele na tela aqui também. Já consigo visualizar que existem áreas, né? Áreas de desmonte 50 e áreas com o desmonte 0, né? Que a gente criou aí. Posteriormente, eu consigo usar isso facilmente no nosso fluxo como um condicional, por exemplo, de custo de lavra, né? Então, essa parte de preparação de dados aqui a gente consegue fazer de uma maneira bem legal. Então, aqui é uma das aplicações, né, das várias possíveis aqui dentro do Studio NPVS para preparação de modelo de bloco. Logicamente, é um exemplo muito simples, mas podem ter certeza que ele está preparado aí também para as restrições mais complicadas de lavra, né, que a gente sempre vê no dia a dia. Então, eu consigo carimbar facilmente, né, informações no modelo. Para quem já conhece o estúdio muito bem, né, nossa família Estúdio muito bem, os processos todos do core estão aqui. Então, se eu precisar, por exemplo, rodar um extra no modelo, né, para fazer algum carimbo de geotecnia, algum outro carimbo de condicionante, ou até mesmo também, se já tiver um extra muito bem elaborado, também consigo já carimbar também aqui diretamente o benefício de cada bloco, né? É fácil fazer isso via extra. É só montar a sintaxe certinho, que é bem tranquilo. Então, aqui eu tenho todos os processos normais aí do Studio Core. Então, aqui, cancelei meu extra, não vou rodar essa por enquanto. Então, aqui dentro dessa janela Home Data, eu tenho toda essa questão aí de importar, exportar arquivo, manipulação de tabela, de uma maneira bem simples mesmo, bem tranquila para o usuário, né? Descarregando o que eu tenho aqui na tela aqui também. Tem a minha janela Surface, muito utilizada também na preparação aí de arquivo para otimização, né, dentro do NPVS. E aqui eu tenho toda a questão de criação de wireframe. Vou fazer um exemplo bem simples de triangularização, por exemplo, de atualização de cava pela topografia, né? Desculpa, da topografia pela cava. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma cava, né? Tenho a minha topografia original do local também.
essa topos rebaixada. Então, aqui no Studio NPVS, eu consigo rapidamente já gerar uma superfície, né, atualizada, que é o que eu vou fazer aqui agora. Vou criar uma DTM aqui dessa fase 6, que seria como se fosse um avanço da mina mesmo, um avanço anual, por exemplo. Criar uma nova wireframe a partir dela. Phase 6, selecionei uma bound aqui para a triangularização ficar boa. Consegui já aqui criar rapidamente uma wireframe de uma cava, né? E a partir disso, o que eu vou gerar? Vou gerar aqui uma topografia atualizada pela cava, que a gente vê também que é muito comum a gente ter que atualizar já imputar o Studio NPVS, né, com um arquivo desse tipo, por exemplo, quando acontece um abatimento de reserva, alguma coisa do tipo. Então, aqui eu vou gerar via update DTM, né? Vou gerar uma cava atualizada já diretamente aqui dentro do Studio NPVS, de uma maneira bem rápida, conseguir gerar já uma cava atualizada de maneira bem rápida. Então, aqui na minha wireframe mesmo, olha, estou desabilitando minha string para melhorar a visualização. Eu já consigo ter uma cava atualizada rapidinho aqui, já pronta para eu alimentar meu fluxo do Studio NPVS, que é bem legal também, fazendo tudo na mesma plataforma, sem precisar de passar um arquivo de um lugar para o outro. Tudo de uma vez só. Aí já a partir dessa cava mesmo, desses sólidos, eu consigo também fazer cubagens aqui de uma maneira bem rápida. A gente sabe que na rotina de longo prazo é muito comum fazer essas cubagens de avaliação aí de reserva, né? Com troca de modelo, com parametrização. Então, aqui, por exemplo, mesmo nesse menu eu consigo gerar também sólidos, né? Consigo gerar sólido muito fácil. Por exemplo, vou gerar um sólido dessa cava que eu acabei de criar. Ficou encoberto, mas aqui está meu sólido, olha. Rapidamente, gerei o sólido aqui já pronto para cubagem. Consigo também já quantizar o volume dele, né? No meu sólido. E já consigo tirar reportes muito rápidos. Então, assim, além disso, dessa parte inicial aqui da ferramenta, eu consigo também, de maneira fácil, fazer a validação e a cubagem. E toda a parte de reparo de wireframe aqui também está presente, que também é comum fazer esse tipo de reparo de wireframe para ter lá no NPV um projeto sem susto, um reporte preciso, tudo certo. Além disso, a gente tem aqui a parte de cut and fill volumes, tudo presente. Na aba de modelo de bloco, já mudando um pouco de ribbon, né? A gente tem toda a estrutura aqui para a criação de um modelo de bloco novo a partir de um protótipo. A gente também tem ferramentas de regularização do modelo, de corte de modelo com a topografia, por exemplo, muito comuns também nas nossas rotinas de longo prazo. Tem uma ferramenta muito interessante aqui também, que chama Dilute Mod, muito utilizada no longo prazo, principalmente para aplicar diluição no modelo de bloco, né? Então, aqui a partir de contatos eu consigo criar diluição e isso é considerado lá no fluxo do Studio NPVS, já representando, passando também para o longo prazo, toda essa questão de diluição que a gente sabe que faz parte da rotina, né? A lavra nunca é perfeita de lavrar só o bloquinho do modelo de bloco, conforme a gente já sabe, tem vários outros fatores que têm influência nisso, tipo de contato,
eficiência de operador. Então, tudo isso a gente tem aqui de forma legal, a gente consegue fazer no Dilute Mod, aplicar uma diluição no modelo de bloco já para deixar ele pronto aí para iniciar o fluxo do NPVS. Além disso, também eu tenho outras ferramentas de corte de modelo, de ajuste de protótipo, rotação de modelo também. Então, eu consigo fazer toda manipulação necessária em modelo de bloco via nessa janela. Também é possível aqui fazer, tem processos de combinação de modelo de bloco muito utilizadas aí em todas as rotinas de planejamento, né, a partir de saída de modelo novo ou com campo novo, atualização de geologia. Tudo isso eu consigo gerar aqui de maneira bem rápida dentro desse nosso fluxo aqui, né? Então, a experiência do usuário nesse pedaço fica bastante legal, porque tudo feito na mesma ferramenta, fácil de encontrar os arquivos, fácil também de ser auditada, caso precise, né? Consigo gravar, por exemplo, macros aqui, registrando todo o procedimento que eu estou fazendo no meu modelo de bloco, né? Antes de eu fazer a alimentação do estúdio NPVS na importação de modelo. Tudo isso de maneira muito rápida, muito tranquila para o usuário e com toda a segurança aí a pessoa, o usuário que estiver trabalhando na plataforma tem toda a segurança e consegue rastrear muito fácil o que ele está fazendo, porque tudo que ele faz aqui no estúdio NPVS está resumido na pasta Project Files, né, nas pastas internas de fluxo dele. De uma maneira assim, facilmente auditável, um ambiente muito bom de trabalho. Também eu consigo, tem todas as ferramentas de quantização de reserva, uma ferramenta que a gente usa bastante, um processo muito utilizado, que além das cubagens de wireframe string, né, usando avaliação dinâmica, a gente pode quantizar a reserva a partir de string, DTM, wireframe. Eu também aqui eu tenho um processo Tongrad, que é bastante utilizado aí para quantizar a própria reserva antes da importação no fluxo do estúdio NPVS, como um comparativo, né, entre os blocos presentes no modelo de blocos antes da importação e pós-importação, como memória e rastreabilidade, aí, fazendo uma validação dupla. Então, esse pedaço é bastante legal de quantização de reserva. Aí, a partir dessa parte do core, possui outras janelas aqui, mas vou focar agora mais na parte do Optimization, né? Que é a nossa janela voltada para o fluxo do estúdio NPVS. Então, aqui eu consigo ter de uma maneira bem simples a importação de arquivo, de manipulação de linha, tudo de uma maneira bastante simples, bem fácil. Então, se eu quiser, por exemplo, importar uma boundary, né, muito utilizada aí na questão de restrição de pitch limit, né, eu consigo importar facilmente uma boundary aqui de outro arquivo. Mas, além disso, também, a gente falando já de boundary, se eu carrego, por exemplo, a minha topografia na tela, carregando ela aqui, eu consigo também, muito rápido, traçar uma boundary e automaticamente o fluxo do estúdio NPVS já reconhecê-la, né? Então, se eu, por exemplo, clico aqui em digitais pitch limit, eu consigo bem rápido digitalizar uma nova linha, né? Igual eu fiz aqui, e já atribuir para ela algum tipo de parâmetro aí que vai ser considerado no meu fluxo aí de otimização. Então, criei uma linha aqui qualquer mesmo, só para
ficar à vista. Eu coloquei ela como um pitch exclude, como se fosse uma área restritiva, né, que a Lavra não pode entrar. Vou salvar ela aqui como exclude 1, colocar um label qualquer nela. Já salvei ela aqui, né? Automaticamente, se eu vier aqui no meu NPVS Boundaries, eu já deixo aqui listado um exclude 1, ele automaticamente já reconhece essa linha no fluxo e eu consigo pegá-la depois para fazer, por exemplo, um ajuste de pushback, alguma coisa desse tipo, ou até, por exemplo, não deixar a lavra chegar no local, né? Uma área muito restritiva, uma reserva ambiental, uma planta, né? Então, digitaliza essas linhas aqui muito rápidas aqui. Outra linha também que a gente consegue digitalizar muito rápida também, que aí deixa do usuário precisar sempre de importar arquivo, né, de outras plataformas ou da própria arquivo datamine mesmo. Eu consigo digitalizar também muito fácil uma setorização de Kava. Então aqui eu consigo, por exemplo, olha, ao clicar em Slope Region, ele automaticamente já reconhece que isso aqui vai ser uma string de geotecnia, né, de carimbo vertical. Então, automaticamente, eu já posso falar aqui que ele é o setor 1, 2D Slope Region, que é a região de carimbo vertical de Kava, e já salvá-la aqui, colocando um label aqui, setor A. Automaticamente aqui também, olha, ele já puxa aqui também no fluxo setor 1. Nessa questão de digitalização de arquivo, é muito rápida, feita no fluxo do Studio NPVS, então o usuário ele ganha muito tempo, porque, conforme eu já disse, não precisa de ficar na importação de vários arquivos. Se precisar fazer ajuste pequeno, ele não precisa trocar de plataforma. Isso tudo a gente ganha muito tempo, permitindo fazer mais coisa, né? Uma produtividade maior do que ficar essa troca de plataforma o tempo inteiro para fazer ajuste pequeno. A nossa janela 3D aqui, ela é perfeita para esse tipo de edição pequena. Pensa, por exemplo, um caso que eu gosto de falar bastante, de direito minerário, onde que as linhas sempre precisam de ajustes para importação, tem troca de direito minerário. Então, eu não preciso de fazer nada em outra plataforma, eu já trato ela aqui, eu já corto a linha, todas as ferramentas de linha estão aqui, né, de desenho manual, estão todas aqui. Então, fica bem fácil de trabalhar, bem uma experiência bem agradável mesmo. Aí, já a partir desses ícones, né, de criação do fluxo, né, de restrição, eu já consigo, já fico livre para criar, por exemplo, na verdade o Economic Model ele não depende muito de restrição, né? Se tiver alguma condicional já carimbada no modelo, as restrições são importantes na hora que a gente gera o Ultimate Pitch Pushback, né? Então, para quem já conhece o NPV Scaler aqui, é bastante parecido o jeito que configura para rodar um modelo econômico, né? Eu consigo rodar um modelo econômico de duas maneiras, usando Cost Model, onde eu vou fazer toda aquela configuração do custo, né, para cada rock type. Então, tem essa opção e também tem a opção do Profit Model também. Algumas pessoas preferem usá-la. E através do Profit Model mesmo, os blocos já vêm, né, do próprio fluxo aqui, carimbados com um benefício. Então, a geração do modelo econômico vai ser toda feita com base já nesse benefício. Aí aqui também eu consigo definir preços de venda, preço da commodity, né? Aí a partir disso eu consigo, para cada
para cada rock type, né, que a gente está trabalhando, a gente consegue fazer a configuração aqui de possíveis rotas, custo de mina atrelado, recuperação de planta. Nessa janela eu consigo fazer de maneira bem rápida também a configuração de destino, né, para otimização. Tudo isso quando eu uso já o meu cost model, eu faço toda essa configuração aqui. Tudo tranquilo no menu, bem fácil de mexer, de manipulação fácil. Aí aqui também eu consigo colocar alguns custos de aprofundamento de cava, normal serem utilizados também, como a gente sabe, na hora de geração do modelo econômico, à medida que a nossa cava aprofunda, né? A tendência é a gente ter um aumento de custo de lavra, porque tem outros custos de DMT, custo de drenagem, né? Muito comum, então, utilizar esses ajustes. A partir, então, desses ajustes, eu consigo gerar um modelo econômico. Todo modelo econômico também que eu gero no fluxo do Estúdio NPVS, ele aparece aqui também facilmente auditável, facilmente exportável, né? Eu consigo, por exemplo, já jogar aqui na minha tela, de maneira bem rápida, um modelo econômico que eu criei aqui. Se eu quisesse já exportar ele para outra pessoa, para validação, tudo isso é de maneira muito rápida na janela 3D, consigo fazer uma checagem bastante rápida dele aqui também, né? A partir disso, eu consigo gerar meu modelo econômico, né? Da maneira aí que eu expliquei brevemente. Aí, após isso também, eu consigo, o passo posterior à geração do modelo econômico, eu gero um Ultimate Pitch, né? Que seria a cava final. Aí, eu estou mostrando muito a parte de 3D, logicamente, que é a parte mais nova, mas eu consigo ter de maneira bem fácil também, por via de relatório, né? Relatórios customizáveis, tudo que eu fiz no meu projeto do estúdio NPVS, né? Então, aqui mesmo eu tenho uma janela falando da importação de modelo, eu tenho uma janela também falando do meu modelo econômico, né? Quantos blocos foram para a planta, quantos blocos de minério de rock type de minério, na verdade, que não conseguiram ir para a planta, né? Devido a algum critério econômico. Então, eu consigo ver isso de uma maneira bem rápida aqui, via relatórios. Esses relatórios são fáceis de passar no Excel, são fáceis de validar, e isso é muito bom, né? Além disso, também, na aba aqui, estou muito na aba Optimization, na aba Reports, né? Eu consigo puxar fácil também os meus relatórios customizados, né? Por exemplo, eu tenho um relatório aqui de geração de cava matemática para esse projeto. E aqui eu consigo validar facilmente a minha geração de cava, né, de acordo com os meus fatores que eu utilizei aqui, os meus price factors. Já é uma janela que eu consigo já consigo ter uma base, né, para uma escolha de cava do estúdio NPVS. Então, na aba Reports eu consigo customizar esses relatórios e também fazer a geração desses relatórios. Voltando para a aba Optimization aqui. Na aba Optimization eu consigo aqui gerar a nossa cava matemática, né, com definição geotécnica, através aí das strings ou até vindo diretamente do modelo de bloco. A partir disso eu consigo aplicar uma taxa de desconto para cálculo do NPV e fazer as cavas aninhadas, né, do projeto. Consigo gerar essas cavas aninhadas, e essas cavas aninhadas ficam também de fácil visualização.
se eu carregar ela aqui na minha tela, né? Então aqui rapidamente eu consigo já gerar as minhas cavas aninhadas e gero uma sequência aí de animação para eu ver os meus nested pits. Então, se a gente observa aqui, cada cavinha tem um price factor diferente, né? Eu consigo ver aqui a evolução das minhas cavas aninhadas no meu projeto. Se eu arrastar aqui também, consigo ver isso até de maneira mais rápida, né? Aqui. Então, eu gerei as minhas cavas aninhadas, já fácil de ver aqui o resultado, né? Então, gerei uma cava aninhada mesmo aqui. Então, se eu quisesse já fazer a comparação dela com a minha topografia, por exemplo, já poderia jogar minha topografia na tela. Já consigo também jogar o meu modelo de bloco na tela aqui também, né? Para validação. E que, por exemplo, uma validação que a gente costuma fazer, né? Na Cava matemática, são sessões para validar se o ângulo geral tá batendo com o que a gente configurou, né? Fiz uma sessão vertical aqui, bem rápida. Consigo pegar aqui bem tranquilo mesmo a minha avaliação alinhando a sessão. Consigo tirar um ângulo geral aqui de maneira bem tranquila para fazer uma avaliação prévia aqui. Dando aqui, nesse caso, consigo pegar o reporte um gradiente de 49 graus, que é bem próximo do que eu configurei para rodar, né? Então, eu consigo realmente pegar todos os arquivos que eu puxo aqui de otimização nesse fluxo, ficam todos listados aqui na Project Database e rapidamente eu consigo validá-los, né? Então, aqui, tirando da minha sessão, vou fazer uma validação, por exemplo, do modelo de bloco junto com a Cava, né? Tirei meu wireframe, né, de interseção, né? Então, aqui eu consigo também, já rápido, como eu falei, consigo carregar o meu modelo econômico, né? Já aqui na tela. Ele veio até como interseção. Vou colocar uma seção horizontal. Então, aqui aplicando uma nova seção horizontal, já deixando meu modelo, por exemplo, numa cor fixa. Meu econômico em modo, vou colocar uma cor aqui bem chamativa, o verde. Eu traçando uma seção aqui, trocar a visualização da minha cava, que vai ficar melhor da gente ver. Então, eu consegui traçar uma seção aqui, coloquei a minha wireframe como fatia novamente, consigo vê-la bem. Aí aqui rapidamente mesmo, eu consigo alterar usando o Edit Interactively, né? Consigo rapidamente passar pelo meu modelo de bloco aqui, ver como que ficou a minha distribuição da cava matemática aqui, através da minha geração. Então, a parte aqui é bastante interativa mesmo. Também em parte de pushback, eu consigo fazer ajustes bem rápidos de áreas preferenciais de entrada, né? Após a nossa geração de cava matemática, a gente trabalha geralmente em pushback e sequenciamento. E também em pushback eu consigo, aqui através do menu Optimization, de maneira bem rápida aqui também, gerar os reportes e a visualização. Desativando aqui a minha wireframe, vou também uma coisa legal aqui que a gente tem
eu consigo marcar também só o que está dentro da minha cava, né? Utilizando esse input. Aí ele vai deixar aqui exibido na tela só a parte dentro da cava. E, geralmente é o que é o importante aí quando a gente está mexendo com, por exemplo, operacionalização de cava, né? Então aqui eu consigo fazer isso de uma maneira bem rápida. Também tem toda a parte de exportação aqui nesse menu Data, né? Então consigo exportar bem rápido também a superfície, o pit rim. Consigo já exportar direto através desse menu Data só o que está dentro da cava, sem eu precisar cortar posteriormente pelo pit rim, né? Então isso é bem legal também. Aí, a partir disso, tem um sequenciamento e tem outras aplicações aqui, como o MAO, o MFO, a questão de análise de risco também está aqui. E isso é só também o início do estudo de NPVS. Com certeza, e no intervalo de tempo pequeno, a gente vai ter novidades bem legais aqui dentro, como está no roadmap já da ferramenta, o Auto Pitch Design, para quem já conhece, vai ser englobado no estudo de NPVS. A nossa parte de relatório também vai ser completamente reformulada. A gente vai ter reportes bastante interativos, a gente vai ter questão gráfica também bem avançada, com os gráficos mais legais, né, como do Power BI, essas coisas desse tipo. Então, é só o começo aí dessa ferramenta que está ficando muito boa, muito legal, mudando bastante aí o mercado aí no planejamento de longo prazo. Espero que vocês tenham gostado da webinar. Agradeço a presença de todo mundo. Obrigado.